Gente, voltando ao módulo 3, a gente vai estar falando aqui do gatilho emocional mais preocupante, que é o abandono. Quando a gente tem uma pessoa com tendência suicida por questão do abandono, porque não ainda chegar no ápice do suicídio e espiritualidade, sem explicar os caminhos que ele percorre. Quando a gente fala do abandono, a gente fala da pessoa que vem nutrida de falta. Ela vem vazia de amor de família, amor de companheiro, amor de namorada, amor de amigo, amor da sociedade. Então, quando você quer requerer um cuidado com o suicida, você pode treinar com ele o convertimento da existência, o abandono dos sofrimentos. O suicida, quando ele está no cume das suas crises, é quando ele entra em alto estado de pânico, porque ele não entende se, dentro da sua ansiedade de um futuro, dentre eles até mesmo o futuro do descanso da sua alma, porque o suicida não entende os fatores evolutivos. Então ele não entende essa vida de agora como uma vida de aprendizado. Ele entende uma vida como de vivências. O suicida é extremamente requerente de atenção, ele tem necessidade de atenção e carinho, necessidade que a sua forma de ser seja interpretada como forma certa. E por consequência, ele traz com ele extremos retalhos de vida que estão ligados a esses abandonos familiares, emocionais, sociais, entre outros. Porém, quando a gente fala do abandonar ou da desistência, do desespero ou da despersonalidade, nós falamos do abandono do que o suicida deveria ter mediante tudo que ele traz consigo de volume. Então, completando o módulo 2, ao invés do espiritualista, dentro do seu contínuo de espiritualidade, ensinar resistência e vitória, ele deveria ensinar que a cada um pertence o seu ato e que aquele filho com tendência suicida deveria ter, já que ele tem dentro da sua firmeza espiritual, da sua firmeza emocional, a necessidade de conter valores que são somente seus, o melhor caminho para você tornar a desistência de um suicida do seu fator de suicídio é despersonalizar, tirar as personalidades que levam a ele à desesperança. Então, se ele está falando que a mãe não o ama, concorde e diga para ele abandone a mãe. Aí você vai levá-lo a pensar. Se ele diz que ele está com a tendência depressiva suicida por causa de um amor não vivido, talvez porque ele não entenda receber ou não, diga a ele que eu abandone esse amor, que então que ele procure um outro amor. O muito complicado, gente, dentro do desenvolvimento, é desenvolver no suicida o pensamento que ele consiga dividir causas e causadores. E que as causas o fazem sofrer e que os causadores são as pessoas que levam ele à tendência depressiva que vão levá-lo ao suicídio. O suicídio, ele é interpretado de inúmeras formas, não é só a finalização não, cheguei, morri, me matei. É quando eu provoco a morte. O isolamento social, porque quando eu me isolo, eu estou dizendo à sociedade, estou dando um sinal que eu sou suicida. Estou me isolando porque nada ali me convém, nada me encaixa. Quando, de repente, numa roda de amigos, você fala um assunto, o suicida tem um gatilho emocional de abandono, e ele fala, nossa, melhor se eu não estivesse aqui vivendo com vocês. Quando nós temos o suicida chantagista, o vitimista, que diz que quando ele fizer falta, alguém vai sofrer. Então, nos inúmeros gatilhos emocionais, dentro do gatilho emocional do abandono e da necessidade do convertimento à desistência a quem ele proporciona o abandono, uma das questões mais poderosas é desconstruir o lúdico para o suicida. Porque quando o suicida entra na espiritualidade e cria toda a metodologia lúdica de seres imagináveis ou seres que são inorgânicos, que você não pode tocar, e o suicida já vem com a composição de eventos lúdicos, o mais importante de desconstruir o lúdico não é desconstruir a fé, porque a fé é levada por atitudes e por starts que levam a sua mudança. É desconstruir do suicida a necessidade que ele tem de ficar na zona de conforto, porque é uma zona de conforto, ele está quietinho ali, ele está na dele, mas talvez entender de uma leitura diferente quando o suicida se isola, quando ele agride, quando ele reclama, quando ele comete atos contra a sua existência, porque o suicídio não está contido, como eu falei, só no ato do suicídio. Ele está contido no se machucar, quando a pessoa se machuca emocionalmente. Ele está contido numa série de abandonos, quando a pessoa se abandona por nível de saúde,
por nível de higiene, por nível de status de beleza, porque o suicida, ele começa a abandonar o primordial ser que causa desconforto nele, que é ele mesmo. Então, se você começar a desconstruir do suicida a necessidade que ele tem de autoavaliação, você talvez consiga ler as prerrogatórias de um suicídio. Então, cabe ao zelador, dentro do convertimento de uma fé, a desconstrução do que é perfeito. O suicídio, ele é uma finalização por uma dor, por um estado de incapacidade que incomoda. Então, se você, na sua capacidade litúrgica de liderança, conseguir construir ao suicida que tudo que ele construiu, que ele achou que era certo no dia de hoje, inclusive suas dores, abandonos e tristezas, são um fator de aprendizado, porque ele vai morrer para uma velha vida, nascer para uma nova vida, a gente consegue desimpetrar do suicida essa demonificação já da cobrança do morrer para fazer sofrer e morrer por sofrimento e, primordialmente, tomar muito cuidado com a fala, o local de fala do cristianismo para o suicídio. Eu tenho como convertimento e como forma de fé, se uma pessoa adentrou a sua casa e você iniciou para o culto do orixá, se ela entrou para a sua casa de umbanda e você fez sua camarim, seu batismo, é de sua integral responsabilidade a nova vida e novos comportamentos. Porém, você precisa do auxílio da estrutura familiar da sua casa, da estrutura dos mais velhos que trarão experiências para aquele mais novo e da estrutura psicológica e terapêutica que a gente encontra do lado de fora. Lá já está dentro de casa, mas dentro de casa, sem um terapeuta que já é ali do dia a dia, é complicado que o suicida se abra com ele. O suicida só precisa, nos momentos dele de crise, colocar para fora pequenos sentimentos. Então, quando eu falo da responsabilidade da gente imensa com a pessoa que pode vir a cometer suicídio, a gente vai tratar de assuntos como pré-iniciação, pós-iniciação e morte, que é um próximo módulo. Como tratar a questão do suicida perante o candomblé, sendo que ele levou ao fim sua existência. A partir do momento que nós nos colocamos como pessoas que vamos manter o suicida dentro da religião e forçá-lo a atos litúrgicos, sem entender que a necessidade dele para com a sabedoria da sua doença, do seu transtorno, do seu trauma, não entendendo o isolamento dele, o afastamento da roça, as malcriações, as dificuldades de execução litúrgica, independente de tudo isso, eu tenho que compor junto à minha rotina espiritual uma rotina de cura. Portanto, é normativo que o zelador tome de entrevistas ou que ele mesmo se consulte com um terapeuta e leve para o terapeuta as questões que ele passa da sua roça. Afinal, são situações novas cuja qual ele não foi preparado para existir e nem para saber. A questão do egocentrismo dentro da religião torna a religião muito defasada. Depois a gente quer impetrar dentro da religião falas tais como falas muçulmanas ou falas cristãs. Quem se suicida perde direito à vida, quem se suicidou cometeu pecado, quem se suicidou vai de contra a vida eterna. Mas a gente está aqui num processo de evolução para aprender através de uma vivência, então existe. Por enquanto comigo ninguém voltou do outro lado para dizer como é o outro lado, mas existe um outro lado, existe uma próxima fase. E mesmo se for uma próxima fase de descanso, e se há uma próxima fase, ela tem que ter consciência, porque descansar sem consciência é não existir. Então, não é uma fase de aprendizado, mas cabe ao zelador entender, para que ele tenha um processo litúrgico de começo, meio e fim, ele tem que ter o entendimento da parte dele e ter o entendimento da compreensão do convertimento da existência. Cabe ao zelador não converter o filho ao mais, converta o filho ao menos, que ele desista, senão não faria sentido os processos cuja qual nós nos encontramos de reclusão espiritual, onde há a desistência da modernidade, da sociedade, do tudo, para que você possa encontrar o eu. E se você, como zelador, conseguiu levar o seu filho a encontrar o próprio eu, então, de certa forma, você precisa de mais volume, porque primeiro ele trouxe problemas, depois ele vai lhe trazer os contritos e contextos desse próprio eu. E não conseguindo resolver esse eu, que você tenha de maturidade, de humildade, de entender que, em alguns casos, eu particularmente digo,
Se eu pego uma pessoa com 10 anos de vício de álcool, 10 anos de vício de drogas, 10 anos de vícios sexuais, que são bengalas emotivas, essa pessoa tem uma necessidade de repor sentimentos de aceitação que ela não teve por algum trauma causado, desde uma carência afetiva de mãe até um abandono de sociedade. Portanto, cabe a mim entender que eu posso tomar da ferramenta lúdica e dar a ela ferramentas de interrupção do seu processo de destruição. Porém, eu dependo de um médico que entenda do funcionamento periférico para que a gente junto possa chegar a um determinado fator chamado vitória. Porque quando somente eu quero dizer que eu conduzo a vitória, com certeza eu sou egocêntrico. E quando eu me deparar com um assunto como suicídio e afins, e eu não tiver a autoridade de afastar aquele filho do método religioso, eu não afasto ele da família, eu o afasto da convivência religiosa, de praticar a sua liturgia. Por quê? A sua sanidade mental está comprometida. Ele tomou de uma fé de cura, onde não houve uma fé de conversão. Então, é necessário que o zelador saiba afastá-lo e saiba continuar o condicionamento dele para que o convertimento às desistências dê a ele uma ferramenta extra para a desistência de tudo que o faz mal, desde a sua visão, as suas críticas e aos personagens cuja qual por ele foram criados ou por ele são cobrados desse sentimento não devolvido, desse sentimento não curado. Grande beijo, até um próximo módulo.